Pessoal, dando seguimento às dores torácicas, às dores no peito, que são causadas por doenças potencialmente fatais e mais graves, vamos falar agora sobre a embolia pulmonar. A embolia pulmonar, ou tromboembolismo pulmonar, é uma afecção, é uma doença muito comum, muito frequente. E ela acomete pessoas das mais diversas idades, desde pessoas jovens até antes dos 20 anos, menos frequentes, mas acontece, pessoas de idade, de meia idade, a partir dos seus 25, 35, 40, 50 anos, e idosos também. Ela tem várias causas, mas as principais causas são algum problema hematológico de coagulação sanguínea que a pessoa venha a ter, né, é genético, ou alguma situação, alguma doença que gera uma trombose nas pernas, por exemplo, um trauma ou algum tipo de situação pós-operatória, né, que a pessoa teve, ou alguma doença neoplásica, algum câncer, pode gerar aí um aumento do estado de coagulação local na perna e formar um trombo na perna que migra, vai para o pulmão e forma essa embolia pulmonar. E a questão principal é que ela pode ser da mais leve à mais grave. Na grande maioria das vezes, felizmente, ela é uma doença leve, é uma embolia pulmonar leve, tá? Mas ela pode eventualmente vir como um TEP, que a gente chama, né? Um TEP maciço ou submaciço, levando a uma falência cardíaca e óbito. Como que são os sintomas? Na grande maioria das vezes, os sintomas são frustros, poucos, pequenos, podem vir só com uma falta de ar, ou quando são mais graves, a pessoa tem tosse e dor no peito. Essa dor no peito do TEP tende a ser uma dor bem característica, uma dor enfacada, enfisgada, tem relação com a respiração. Quando a pessoa enche o peito, ela sente do lado que foi a embolia fisgar. É uma dor que a gente chama de pleurítica, né? Ela pega a pleura, a capa do pulmão. E essa dor é uma dor, é uma região muito inervada e dá uma dor em choque, uma dor enfacada, enfisgada. Ela pode não estar presente, essa dor, dessa forma, mas quando está, é uma dor bem sugestiva. Então é isso. Está bem atento a pessoas que já tiveram casos anteriormente ou que têm histórico na família. Quando começam uma situação dessa de falta de ar súbita, geralmente são quadros súbitos, tá? A pessoa está bem, de repente começa com uma falta de ar, uma dor, quando enche o peito dói, unilateral, tá? É uma dor só de um lado ou só do outro, e tem relação às vezes com tosse também. A pessoa tosse, às vezes até catarro com sangue, mas é raro, tá? E na pior das hipóteses, na pior das situações, a pessoa pode começar com esses sintomas e subitamente ela evolui para um desmaio. E aí ela pode vir a falecer rapidamente. Esse desmaio geralmente acontece porque ela faz uma insuficiência ventricular direita, ou seja, o trombo acarreta uma embolia tão maciça que o ventrículo direito, que bombeia o sangue para os pulmões, ele não consegue bombear porque está tudo entupido. Ele estufa e o paciente faz uma parada cardíaca. A gente teve um caso muito interessante, peculiar, e felizmente saiu super bem, de um paciente que tinha sido submetido a uma cirurgia de coluna. Ele era jovem, ele devia ter na faixa aí dos seus 25, 30 anos. Ele era bem grande, não obeso, mas bem grande, musculoso. E eu estava passando visita na UTI, nos meus pacientes cardiológicos, e aí uma colega nossa que estava de plantão na UTI chegou para mim: André, dá uma olhadinha naquele paciente, estou achando ele estranho. E de repente, quando eu fui examinar, ele entrou no insuficiência respiratória e parou, parada cardíaca. Começamos a reanimar, eu olhei para ela, tinha acabado de chegar da cirurgia da coluna, né, numa correção de artrodese, que a gente chama, de correção da coluna, e nós olhamos um para o outro e falei: putz, só pode ser TEP maciço. Começamos a reanimar, entubamos ele, e aí nesse caso a indicação formal de trombólise. Só que veja bem, o paciente acabou de operar a coluna. Você vai fazer um trombolítico, é uma solução, uma medicação que ela quebra o coágulo, ou seja, ela aumenta muito a chance de sangramento. Só que veja bem, o paciente está parado, sendo reanimado, a única chance dele sair vivo é fazer a trombólise, mesmo que gerasse uma complicação na cirurgia de coluna que ele tinha acabado de fazer. Pois bem, fizemos a trombólise, houve uma reversão imediata do quadro, ele saiu super bem, felizmente não teve nenhum sangramento na coluna, e com isso a gente pôde restaurar a vida para essa pessoa, ele saiu bem, retomou a vida dele e com sucesso. Foi uma situação que o paciente já estava no hospital, mas isso pode acontecer também com pacientes que estão em casa e que têm que ir para o hospital. Então, atenção aí, a embolia pulmonar é algo que a gente tem que ter bastante cuidado. Obrigado.